Sejam todos bem-vindos ao Plano Anual de Leitura Bíblica. Nós vamos te ajudar a ler a Bíblia inteira, através de um plano, através de um método dessa Bíblia, a Bíblia 365 Dia e Noite da SBB. Ela já tem um plano tudo organizado, estamos disponibilizando as páginas da nossa Bíblia aí para vocês. É só você vir com a gente. Está chegando novo? Segue daqui para frente as leituras que já passaram. Você vai atualizando aos poucos na nossa playlist. Nós temos uma playlist Leitura Anual Bíblica. Só vai, pessoal, porque você com certeza vai conseguir ler a Bíblia toda através desse método, através desse plano, e nós vamos te ajudar. Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, dá um like também e compartilhe para os seus contatos e grupos. Vamos à leitura de hoje. Dia 285, nós vamos ler Jeremias 37 e 38, Amós capítulo 5, Lucas capítulo 5 também, a partir do verso 27. Jeremias 37. Jeremias na prisão. Zedequias, filho de Josias, a quem Nabucodonosor, rei da Babilônia, havia constituído rei na terra de Judá, reinou em lugar de Conias, filho de Jeoaquim. Mas nem ele, nem os seus servos, nem o povo da terra deram ouvidos à palavra do Senhor, que ele falou por meio do profeta Jeremias. Contudo, o rei Zedequias mandou que Jucal, filho de Selemias, e o sacerdote Sofonias, filho de Maazeias, fossem falar com o profeta Jeremias, para dizer: por favor, ore ao Senhor nosso Deus por nós. Jeremias andava livremente entre o povo, porque ainda não tinha sido preso. O exército de Faraó tinha vindo do Egito. Quando os caldeus que sitiavam Jerusalém ouviram isso, retiraram-se dela. Então a palavra do Senhor veio ao profeta Jeremias, dizendo: assim diz o Senhor Deus de Israel, digam ao rei de Judá que pediu que vocês viessem a mim para me consultar. Eis que o exército de Faraó, que saiu do Egito para socorrer vocês, voltará para a sua terra no Egito. Então os caldeus voltarão a esta cidade, eles lutarão contra ela, tomarão a cidade e a queimarão. Assim diz o Senhor, não se enganem, dizendo: sem dúvida os caldeus irão embora, porque eles não irão embora. Porque ainda que vocês derrotassem todo o exército dos caldeus que está lutando contra vocês e ficassem deles apenas homens feridos, eles se levantariam, cada um na sua tenda, e queimariam esta cidade. Quando o exército dos caldeus se havia retirado de Jerusalém por causa do exército de Faraó, Jeremias saiu de Jerusalém a fim de ir à terra de Benjamim, para receber a sua parte de uma herança que tinha no meio do povo. Ao chegar ao portão de Benjamim, achava-se ali um capitão da guarda, cujo nome era Jerias, filho de Selemias, filho de Ananias. O capitão prendeu o profeta Jeremias, dizendo: você está fugindo para o lado dos caldeus. Jeremias respondeu: é mentira, não estou fugindo para o lado dos caldeus. Mas Jerias não lhe deu ouvidos. Prendeu Jeremias e o levou às autoridades. As autoridades, iradas contra Jeremias, açoitaram-no e o prenderam na casa de Jonatas, o escrivão. Essa casa tinha sido transformada em prisão. Assim Jeremias foi levado às celas do calabouço, onde ficou por muitos dias. O rei Zedequias mandou trazê-lo para sua casa e, em secreto, lhe perguntou: há alguma palavra do Senhor? Jeremias respondeu: há, e continuou: o Senhor, ó rei, será entregue nas mãos do rei da Babilônia. Então Jeremias perguntou ao rei Zedequias: em que pequei contra o Senhor, ó rei? Ou contra os seus servos, ou contra este povo, para que me pusessem na prisão? Onde estão agora os profetas que lhes profetizavam, dizendo: o rei da Babilônia não virá contra vocês, nem contra esta terra? E agora, ó rei meu senhor, escute, e que a minha humilde súplica seja bem acolhida. Não me mande de volta à casa de Jonatas, o escrivão, para que eu não venha a morrer ali. Então o rei Zedequias ordenou que pusessem Jeremias no pátio da guarda, e cada dia davam-lhe um pão da rua dos padeiros, até acabar-se todo o pão da cidade. Assim Jeremias ficou no pátio da guarda. Jeremias na cisterna. Cefatias, filho de Matã, Gedalias, filho de Passur, Jucal, filho de Selemias, e Passur, filho de Malquias, ouviram as palavras que Jeremias anunciava a todo o povo, dizendo: assim diz o Senhor, quem ficar nesta cidade morrerá à espada, de fome e de peste, mas aquele que sair e se render aos caldeus viverá.
porque a vida lhe será por despojo e viverá. Assim diz o Senhor, esta cidade infalivelmente será entregue nas mãos do exército do rei da Babilônia, e este a tomará. Então as autoridades disseram ao rei: este homem tem de ser morto, porque, dizendo essas palavras, desfalece as mãos dos homens de guerra que restam nesta cidade e as mãos de todo o povo. Este homem não procura o bem-estar do povo, e sim o mal. O rei Zedequias respondeu: eis que ele está nas mãos de vocês, pois o rei nada pode fazer contra vocês. Então eles pegaram Jeremias e o lançaram na cisterna de Malquias, filho do rei, que ficava no pátio da guarda. Desceram Jeremias com cordas. Na cisterna não havia água, apenas lama, e Jeremias se atolou na lama. Ebed-Meleque, o etíope, eunuco, que estava na casa do rei, ouviu que tinham colocado Jeremias na cisterna. Quando o rei estava sentado junto ao portão de Benjamim, Ebed-Meleque saiu da casa do rei e lhe falou: ó rei, meu senhor, aqueles homens agiram mal em tudo o que fizeram ao profeta Jeremias, que eles lançaram na cisterna. No lugar onde ele está morrerá de fome, pois já não há mais pão na cidade. Então o rei deu ordem a Ebed-Meleque, o etíope, dizendo: leve com você 30 homens e tire da cisterna o profeta Jeremias, antes que morra. Ebed-Meleque levou os homens consigo e foi à casa do rei, a um lugar debaixo da tesouraria, e pegou algumas roupas usadas e trapos e os desceu a Jeremias na cisterna, por meio de cordas. Ebed-Meleque, o etíope, disse a Jeremias: ponha agora essas roupas usadas e esses trapos nas axilas por debaixo das cordas. Jeremias o fez. Puxaram Jeremias com as cordas e o tiraram da cisterna. E Jeremias ficou no pátio da guarda. Zedequias consulta o profeta. Então o rei Zedequias mandou trazer o profeta Jeremias à sua presença, à terceira entrada na casa do Senhor, e lhe disse: eu quero perguntar algo a você. Não esconda nada de mim. Jeremias disse a Zedequias: se eu disser algo, por acaso o Senhor, ó rei, não me matará? E mesmo que eu lhe dê conselhos, o Senhor não me escutará. Então Zedequias jurou secretamente a Jeremias, dizendo: tão certo como vive o Senhor, que nos deu a vida, não o matarei, nem o entregarei nas mãos desses homens que querem matá-lo. Então Jeremias disse a Zedequias: assim diz o Senhor, o Deus dos exércitos, Deus de Israel: se você se render voluntariamente aos oficiais do rei da Babilônia, então a sua vida será poupada, esta cidade não será queimada, e você e a sua casa ficarão vivos. Mas se você não se render aos oficiais do rei da Babilônia, então esta cidade será entregue nas mãos dos caldeus, eles a queimarão, e você não escapará das mãos deles. O rei Zedequias disse a Jeremias: tenho receio dos judeus que passaram para o lado dos caldeus. Pode acontecer que os caldeus me entreguem nas mãos desses judeus e eles zombem de mim. Mas Jeremias respondeu: eles não o entregarão. Ouça a voz do Senhor no que estou lhe dizendo. Então tudo lhe correrá bem, e a sua vida será poupada. Mas se o Senhor, ó rei, não quiser se render, isto é o que o Senhor Deus me mostrou: todas as mulheres que ficaram na casa do rei de Judá serão levadas aos oficiais do rei da Babilônia e dirão: os seus bons amigos, ó rei, o enganaram e dominaram, mas agora que os pés do rei se atolaram na lama, eles o abandonaram. Assim todas as mulheres e os seus filhos serão levados aos caldeus. O Senhor, ó rei, não escapará das mãos deles, mas será prisioneiro na mão do rei da Babilônia, e esta cidade será queimada. Então Zedequias disse a Jeremias: que ninguém saiba desta conversa, e você não morrerá. Se as autoridades souberem que falei com você, vierem procurá-lo e lhe disserem: conte-nos o que foi que você disse ao rei e o que ele disse a você. Não esconda nada de nós, e nós não mataremos você. Diga: apresentei a minha humilde súplica diante do rei para que não me mandasse de volta à casa de Jonatas, para que eu não venha a morrer ali. Quando todas as autoridades se dirigiam a Jeremias e o interrogaram, ele lhes falou como o rei havia ordenado. Então o deixaram em paz, porque ninguém mais ficou sabendo o que foi conversado. Jeremias ficou no pátio da guarda até o dia em que Jerusalém foi tomada.
Vamos ler agora o livro de Amós, capítulo 5. Busquem o Senhor e vocês viverão. Ouçam esta palavra que falo contra vocês, ó casa de Israel. É uma lamentação. Caiu a virgem de Israel para nunca mais se levantar. Está estendida na sua própria terra, e não há quem a levante. Porque assim diz o Senhor Deus, a cidade da qual saem 1000 conservará apenas 100, e aquela da qual saem 100 conservará apenas 10, para a casa de Israel. Pois assim diz o Senhor, a casa de Israel: busquem a mim e vocês viverão, porém não busquem Betel, nem venham a Gilgal, nem passem a Berseba, porque Gilgal certamente será levada cativa, e Betel será reduzida a nada. Busquem o Senhor e vocês viverão. Do contrário, ele irromperá na casa de José, como um fogo que a consome, e não haverá em Betel quem consiga apagá-lo. Vocês que transformam o juiz em veneno e lançam por terra a justiça, busquem aquele que fez o 7 estrelo e o Órion, aquele que torna as densas trevas em manhã e muda o dia em noite, aquele que chama as águas do mar e as derrama sobre a terra. Senhor é o seu nome, é ele que faz subir súbita destruição sobre o forte e ruína contra a fortaleza. Vocês odeiam quem os repreende no tribunal e detestam quem fala com sinceridade. Portanto, visto que pisam os pobres e deles exigem tributo de trigo, vocês não habitarão nas casas de pedras lavradas que construíram, nem beberão o vinho das belas videiras que plantaram, porque sei que são muitas as suas transgressões e que são graves os pecados que vocês cometem. Vocês afligem os justos, aceitam suborno e rejeitam as causas dos necessitados no tribunal. Por isso, numa época de tanta corrupção, quem é prudente prefere ficar calado. Busquem o bem e não o mal, para que vocês vivam, e assim o Senhor, o Deus dos exércitos, estará com vocês, como vocês dizem. Odeiem o mal e amem o bem, promovam a justiça nos tribunais. Talvez o Senhor, o Deus dos exércitos, se compadeça do remanescente de José. Portanto, assim diz o Senhor Deus dos exércitos: em todas as praças haverá pranto, e em todas as ruas dirão: ai, ai! Chamarão os lavradores para o pranto e para o choro, os que sabem prantear. Em todas as vinhas haverá pranto, porque passarei pelo meio de vocês, diz o Senhor. O dia do Senhor. Ai dos que desejam o dia do Senhor. Para que vocês desejam o dia do Senhor? Será um dia de trevas e não de luz. Será como se um homem fugisse de um leão e lhe saísse ao encontro um urso, ou como se, entrando em casa e encostando a mão na parede, fosse mordido por uma cobra. O dia do Senhor será um dia de trevas e não de luz. Será um dia de completa escuridão, sem nenhuma claridade. Deus exige justiça e não sacrifícios. Eu odeio e desprezo as suas festas, e com as suas reuniões solenes não tenho nenhum prazer. Mesmo que vocês me ofereçam holocaustos e ofertas de cereais, não me agradarei deles. Quanto às suas ofertas pacíficas de animais gordos, nem sequer olharei para elas. Afastem de mim o barulho dos seus cânticos, porque não ouvirei as melodias das suas liras. Em vez disso, corra o juízo como as águas e a justiça como um ribeiro perene. Casa de Israel, por acaso vocês me apresentaram sacrifícios e ofertas de cereais durante os 40 anos no deserto? Pelo contrário, levaram o seu rei Sicute e Quium, o seu Deus estrela, imagens que vocês fizeram para si mesmos. Por isso vou mandar vocês ao exílio para além de Damasco, diz o Senhor, cujo nome é Deus dos exércitos. Vamos ler agora o livro de Lucas, capítulo 5, a partir do verso 27. O chamado de Levi. Depois disso, Jesus saiu e viu um publicano chamado Levi, sentado na coletoria, e lhe disse: siga-me. Ele se levantou e, deixando tudo, o seguiu. Então Levi lhe ofereceu um grande banquete em sua casa, e era grande o número de publicanos e outras pessoas que estavam com eles à mesa. Os fariseus e seus escribas murmuravam contra os discípulos de Jesus, perguntando: por que vocês comem e bebem com os publicanos e pecadores? Jesus tomou
à palavra e disse: Os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores, ao arrependimento. A questão do jejum. Então eles disseram a Jesus: os discípulos de João frequentemente jejuam e fazem orações, e os discípulos dos fariseus fazem o mesmo, mas os seus discípulos comem e bebem. Jesus, porém, lhes disse: será que vocês podem fazer com que os convidados para o casamento jejuem enquanto o noivo está com eles? No entanto, virão dias em que o noivo lhes será tirado, e então, naqueles dias, eles vão jejuar. Também lhes contou uma parábola: ninguém tira um pedaço de uma roupa nova para colocar sobre roupa velha, pois se o fizer, rasgará a roupa nova, e, além disso, o remendo da roupa nova não combinará com a roupa velha. E ninguém põe vinho novo em odres velhos, porque se fizer isso, o vinho novo romperá os odres, o vinho se derramará e os odres se estragarão. Pelo contrário, vinho novo deve ser posto em odres novos, e ninguém, tendo bebido vinho velho, prefere o novo, porque diz: o velho é excelente. Graças a Deus, mais um dia de leitura bíblica concluída. Até aqui nos ajudou o Senhor. Vamos avançando de passo em passo, de fé em fé. Te espero aqui amanhã, hein? Um abraço, pra cima!